Resident Evil vem mantendo relevância, sendo uma das maiores franquias de todos os tempos desde 1996 com o lançamento do primeiro game. Claro que existem altos e baixos numa franquia que tem quase 30 anos de existência, mas são pouquíssimas as franquias que conseguem ter tantos jogos e ainda assim revolucionar a indústria com esses tantos jogos. Jogos de terror existem muito antes de Resident Evil começar a pensar em existir. Tem dos jogos antigos, inclusive, que causam a sensação de ansiedade que é a principal para gerar o terror em quem está jogando. Entretanto, nenhum desses jogos conseguiu verdadeiramente cativar o público e principalmente sair das bolhas de jogos de terror. Alone in the Dark, considerado o avô dos survival horrors, por mais que tenha tido uma breve relevância nos PCs que foram lançados, mas por ter uma baixíssima qualidade gráfica mesmo na época, não conseguia exatamente captar o medo dos jogadores. O mais provável é que o filho de alguém que estava jogando que sentiu medo daquele jogo naquela época. Mas então, em março de 96, Shinji Mikami, um dos maiores produtores de games do mundo, na época apenas um japonês desconhecido trabalhando na Capcom, teve a brilhante ideia de se inspirar em George Romero, o denominado pai dos zumbis modernos, e assim criando uma franquia inteira baseado inicialmente em zumbis, dessa vez não desenvolvido por algum tipo de ritual de magia escura ou sendo uma crítica ao consumismo, mas algo biológico, e daí nasce Biohazard, ou Resident Evil para nós ocidentais. Resident Evil 1 traz a ideia de um survival horror com terror visceral. Um dia eu faço um vídeo explicando a diferença entre terror visceral e terror psicológico, em que o jogador pudesse combater as ameaças postas no game, mas de maneira inteligente, já que os recursos são limitados. Inicialmente, os inimigos sendo zumbis e posteriormente evoluindo para armas biológicas, Bioorganic Weapons, ou armas bioorgânicas. Você tinha que jogar com dois veteranos policiais, Chris Redfield e Jill Valentine, também conhecido como minha personagem favorita da franquia. O combate era uma realidade ao contrário de muitos outros jogos. Como aqui você controlava dois policiais, eles tinham treinamento pelo menos do básico de como realizar disparos ou então como se curar. Resident Evil 1, no momento do lançamento, teve um enorme sucesso na época. Mesmo as pessoas que morriam de medo de coisas de terror davam uma chance ao jogo, já que a exploração dele funcionava de maneira genial. O sistema em que portas estão fechadas e poucas portas estão abertas, e que essas poucas portas abertas levam a itens que abrem as portas que anteriormente estavam fechadas, prende por muito tempo o jogador, ao mesmo tempo que doses de adrenalina entre essas salas são colocadas com inimigos e muitas vezes com chefes gigantescos. O problema é que a segunda metade de Resident Evil 1 é muito chata. O enredo é bem desinteressante, além, claro, das famosas interpretações dentro do jogo e principalmente das cutscenes de live action. Mas que maravilha! Os desenvolvedores e produtores da época tinham excelentes ideias para gameplay, mas nem tanto assim para enredo. Por mais que Jill tivesse um mínimo de relevância na época dentro do jogo, mas a escrita do roteiro era muito porca. O importante é que as bases já estavam lá. Então a Capcom decide realizar Resident Evil 2, esse que é provavelmente o melhor Resident Evil até hoje. Não gostou da minha opinião? Me chupa. Resident Evil 2 trazia um enredo muito mais consistente, melhores personagens, melhor narrativa, melhor ambientação. Tudo que deu certo no primeiro game foi mantido, aqui sendo a conclusão do que seria a base para todos os jogos de terror. Aqui encarnamos Leon Scott Kennedy e Claire Redfield, a irmã de Chris do primeiro game. Os personagens agora são muito melhores desenvolvidos do que no jogo passado. Mesmo tendo preferência de Valentine ao correr de toda a série, mas é impossível não falar que nos primeiros jogos a Claire foi muito melhor desenvolvida. A relação com que ela tem com os personagens secundários é muito mais humana. Ao ver uma criança posta em toda aquela situação de caos, em que zumbis e criaturas estão controlando uma cidade, Claire desenvolve uma relação de proteção muito grande a essa criança. Já Leon encontra uma personagem misteriosa que inicialmente, por ser um policial, resolve a proteger, mas aos poucos vai desenvolvendo um maior sentimento pela personagem de Ada Wong, algo que é gradual. Em uma cutscene ele está preocupado com ela apenas porque ele é um policial, e no final do game tendo um apego sentimental pela personagem, culminando na traição e na redenção de Ada Wong, pondo sua vida em sacrifício para salvar a vida de Leon do Tyrant. E falando em Tyrant,
Calma aí que você é só um protótipo, você não tá com essa marra toda. Resident Evil 2 traz um esboço bem básico do que seria um vilão perseguidor. De maneira mais branda, existe uma possibilidade em que o Tyrant, ou aqui Mr. X, possa estar em uma sala e nesse trecho você tendo que lidar com um monstro de 2 metros, do qual a primeira ideia é sempre correr, e provavelmente a ideia mais inteligente. Isso é a base para algo que viríamos no futuro, e que aí sim seria melhor desenvolvido. Resident Evil 3 traz verdadeiramente a noção de um perseguidor. O inimigo apresentado após 10 minutos de jogo que te perseguirá pelo restante do jogo inteiro. Aqui voltamos a encarnar Jill Valentine, muito melhor desenvolvida no terceiro game. Já tendo toda a experiência passada no primeiro game, Jill retorna muito mais decidida nesse jogo a terminar com todos os problemas de armas biológicas. Ela só não contava que a principal arma biológica estava atrás dela. Nemesis funciona da seguinte maneira: em certos trechos do game, o personagem pode spawnar correndo atrás de Jill, e esses nascimentos são feitos em trechos completos do game, quebrando uma das regras que foram impostas nos jogos anteriores, que zumbis não poderiam abrir portas. Quando você passa de uma área a outra, a primeira coisa que você entende é: ok, estou livre do monstro de 2 metros que estava atrás de mim. Mas você vai para a próxima câmera fora da porta, é posto para confrontar novamente Nemesis. E como dito, isso é feito em trechos inteiros, durante todo o game. Muitas das vezes você tem sim a opção de fugir do monstro, mas uma hora ou outra você vai ser obrigado a enfrentá-lo, já que isso é uma das bases de Resident Evil. Os conceitos de perseguidores, de exploração, recursos limitados e para os jogos de survival horror, o fator combate com limitações, criou a base para todos os jogos de terror que temos hoje em dia. Seja o concorrente da época de Resident Evil, Silent Hill, utilizava exatamente as mesmas bases. Você poderia correr, você poderia enfrentar, seus recursos eram limitados, a única diferença real era que um se passava com terror visceral e outro com terror psicológico. Anos mais tarde, outros jogos também aproveitaram isso. Os próprios lançamentos da Capcom, como Haunting Ground e Roll of Rose, utilizaram ao máximo essas bases criadas nos 3 Resident Evil. Jogos mais recentes, como Amnesia ou Outlast, não utilizam o recurso de combate para criar sua gameplay, chamado assim apenas games de horror. Mas o fator exploração e limite de objetos que você pode carregar, perseguidores que estão o tempo todo atrás de você, cenários fechados e claustrofóbicos, estão desde 96 e passando até 99, criadas com as bases de Resident Evil. O chamado pai do gênero de terror nos games não tem esse nome à toa, mas uma das coisas em que Resident Evil sempre soube aproveitar e que esses jogos nem sempre sabem, é como criar personagens e mantê-los relevantes. Muitos dos personagens de Resident Evil são extremamente carismáticos. Um dos erros mais graves da franquia atualmente é não ter o mesmo zelo para a criação de personagens. Chris, Jill, Leon, Claire são personagens extremamente relevantes e recorrentes aos primeiros jogos, ao mesmo tempo que personagens secundários como Albert Wesker e Ada Wong também compõem parte do esquema de jogos. O enredo não é complexo como poderia ser, mas os 3 games iniciais já deixaram sua marca no mundo dos jogos, e não seria apenas eles a fazerem isso. 6 years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Coño, why am I the one who always gets the short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself?
I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. Resident Evil 4 trouxe o sistema de câmera sobre os ombros, o que seria um misto entre uma câmera de primeira pessoa e uma câmera de terceira pessoa. A câmera dá uma maior visibilidade ao jogador pela parte da frente, ao mesmo tempo que não está colado no rosto dele, como seria um jogo em primeira pessoa. Porém, existe um contraponto aí. Como a câmera está tão próxima às costas do jogador, você não tem tanta visão ampla sobre o que está atrás do jogador, como seria em outros jogos de terceira pessoa, o que aumenta o fator ataque e reduz o fator defesa de quem está jogando. Isso, incluso com uma narrativa muito mais cinematográfica que Resident Evil 4 traz em seu jogo, fez com que ele se tornasse um dos jogos mais revolucionários de todos os tempos. São infinitos os jogos que utilizam esse mesmo fator de câmera a partir de Resident Evil 4. A partir de Gears of War e Uncharted, esse se tornando padrão para as câmeras em terceira pessoa. Mesmo que haja um afastamento da câmera enquanto está jogando, mas a partir do momento que se mira, a câmera vai diretamente para o ombro do jogador. Resident Evil introduz esse tipo de câmera ao mundo dos jogos, ao mesmo tempo que deixa o gameplay de Resident Evil muito mais dinâmico como geral. Muito é falado sobre a combinação perfeita entre ação e terror que é causado pelo Resident Evil 4, mas a grande verdade é que eu não vejo muito bem isso. Resident Evil 4 é de fato um jogo excelente para a indústria, mas foi uma ruptura muito bruta para a série Resident Evil. Mesmo tendo um grande sucesso como Resident Evil 4 teve, mas as coisas já começavam a encaminhar para um lado um pouco estranho, mas o último suspiro aliviado ainda seria dado.